Olá, bem-vindos novamente, continuando aqui nossa aula da disciplina de redes de computadores, né, na primeira semana. Continuando aí os assuntos, a gente estava falando sobre as classificações das redes, né, a gente viu sobre a LAN, a MAN e a gente estava falando sobre a WAN, que é uma rede mais sofisticada, né, uma rede geograficamente distribuída, que pode interligar vários continentes, vários países, né, estados, cidades. Então, ela é uma rede bem mais avançada. Então, a WAN também ela pode conectar várias MANs, né, que são várias redes metropolitanas, por exemplo, de uma cidade com outra cidade, outro estado. Né? Então, para isso, a gente utiliza o conceito de WAN, que é uma rede maior, uma rede mais avançada, que ela pode interligar várias redes metropolitanas, várias LANs, comans e assim por diante. E, por exemplo, a internet chega no nosso país, no Brasil, por exemplo, de um continente para cá, né, graças às WANs, né, que são redes maiores, né, através dos cabos aí de fibra óptica ou transmissão via satélite. Né, a gente vai estar falando sobre esse dispositivo daqui a pouquinho, ok? A gente tem o desenho esquemático, né, de uma WAN, né, que ela pode conectar uma MAN com outra, né, vários dispositivos, né, então uma rede maior, né, ok? Agora, o assunto agora vamos falar sobre as topologias, né? Então, uma topologia de rede, ela tem o objetivo de descrever como é estruturada uma rede de computadores, né? Tanto fisicamente quanto logicamente, né? Então, a topologia física, ela mostra como os computadores estão dispersos ou então situados na rede. Ao contrário, a topologia lógica, ela demonstra como os dados trafegam por essa rede, ok? Então esse é o conceito de topologias, né? Que a gente vai entender melhor agora, na prática, certinho? Então a gente temos vários tipos de topologia, que é, por exemplo, a topologia barramento, né? Então nesse tipo de topologia, todos os computadores eles estão ligados ou conectados através de um mesmo cabo, né? Um cabo coaxial, né? Um cabo de fibra óptica. Com isso, nenhum computador pode utilizá-lo enquanto uma comunicação está sendo efetuada. Né? Então, um computador depende do outro. Né? Então, para que a comunicação seja feita, é necessário que um cabo de fibra óptica, um cabo coaxial, comunique um computador com o outro. Né? Então, é um tipo de topologia que praticamente não existe mais. Né? Ele surgiu quando surgiram as primeiras redes de computadores. Né? Então a topologia barramento ela apresentou muitos problemas. Porque se um computador, a gente tem aí esse desenho aí com esses 5 computadores, vamos supor que, aí que o terceiro computador estrague, aí o restante da rede vai ficar inoperante, né? Porque um computador depende do outro para que haja comunicação. Né? Então, com isso, né, eles foram analisando as redes e surgiram outras topologias, né? Como por exemplo a topologia estrela, né? Que é uma topologia que utiliza um periférico concentrador, geralmente um hub, né? Ou então uma switch, né? Então, com isso, aí já melhorou bastante o conceito de topologia, né? A topologia estrela é a topologia mais utilizada atualmente, né? É muito raro você ver uma topologia anel hoje em dia, né? A gente vê mais a topologia estrela, né? Que a gente temos aí um dispositivo no meio, né, que faz a interconexão entre vários computadores, né? Então, por exemplo, aí nesse caso aí, se um computador parar de funcionar, o restante não vai afetar o funcionamento da rede e do restante dos computadores, né? Então, já é uma topologia de rede mais avançada, bem melhor do que a topologia barramento, utilizando aí um hub, um switch, né, que faz a interconexão dos dispositivos na rede, dos computadores, né? Por exemplo, notebooks, computadores, celulares, né? Nesse caso, celulares seria uma rede sem fio, né? Mas poderia também estar entrando aí, utilizando o conceito da topologia de modelo estrela, tá bom?
Então, espero que vocês lembrem, né, que a estrela é uma das topologias mais utilizadas atualmente, né? As outras topologias já praticamente estão em desuso, né? Por apresentarem vários problemas, né? E poder deixar a rede inoperante, né? Então, neste caso aí, só ele relembrando que se um computador parar de funcionar, os demais irá funcionar normalmente, fazendo o trabalho da rede, não vai afetar o restante da rede. Ao contrário da topologia barramento, né? Se um computador parar de funcionar, todos os demais serão prejudicados. Temos também a topologia anel. A topologia anel ela é um pouco parecida com a topologia barramento, né? Eles tentaram aí tentar fazer um modelo mais avançado da topologia barramento, mas também a anel ela poderia, na verdade, apresentar o mesmo problema da topologia barramento, né? Então, nessa topologia, cada computador obedece um determinado sentido. É conectado ao computador vizinho, que por sua vez também é conectado ao vizinho e assim por diante, formando-se um anel, né? Então, na verdade, forma-se um círculo, né? Ao contrário do barramento, né? Que é apenas em uma única direção, né? E não faz esse círculo, né? Então, a anel ela faz um círculo de comunicação entre os computadores. Ela também, apesar de ser uma tecnologia mais avançada do barramento, mas ela também começou a apresentar alguns problemas, né? E é o mesmo caso. Se um computador parar de funcionar, a rede também vai ficar inoperante, né? Então foi por isso que a partir da tecnologia da topologia anel é que surgiu o modelo estrela, tá bom? Então basicamente também a topologia anel ela já está em desuso, né? Existem outras topologias de redes, né? Mas eu estou mostrando para vocês as principais, né? Aí utilizadas em redes do conceito de redes de computadores, tá bom? Agora, o nosso assunto é sobre os meios de transmissão de dados, né? Então, existem vários meios físicos que podem ser utilizados na transmissão de dados, né? Então, cada um tem a sua função, né? A gente temos dois tipos de meios, que são os meios físicos agrupados em guiados e os não guiados, né? Então, os meios guiados os meios físicos, por exemplo, um cabo coaxial, né? Aqueles cabos semelhantes àquelas antenas de TV, né? E os cabos de fibra óptica, né? Que transmitem a internet de um continente para outro, né? De um país para outro, né? Então, são cabos físicos, né? E os cabos de par traçado também é um exemplo de meios físicos guiados. E, ao contrário, temos também os meios não guiados, que no caso não são cabos físicos, né? São transmissões feitas por rádios, né? Sinais como rede sem fio, né? O raio laser, por exemplo, que são transmitidos pelo ar, né? Então, esses são os meios não guiados, né? De meios de transmissão de dados não guiados, né? É ao contrário. Então, os guiados são cabos físicos. Os meios não guiados são cabos que não são físicos, né, que são transmitidos pelo ar, né? Aí a gente temos, né, um cabo meio de transmissão guiado, que é o cabo coaxial. Você pode ver na imagem aí, né, um cabo, ele consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante, né? E esse isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada. O condutor externo é coberto por uma capa plástica, né, protetora, né? Então, muitos provedores de internet, né, como a Mastercable, por exemplo, né, ela ainda utiliza, né, para transmitir internet, utilizando aí ainda o cabo coaxial, né? Então, nas capitais, por exemplo, aí cidades grandes, né? Então, onde tem a presença aí dos provedores de master cabo, é muito utilizado esse tipo de cabo ainda, né? Então, ele possui essa malha, né, protetora, mas apesar de ter isso, né, ele não deixa de ter algumas interferências, né, eletromagnéticas.
Temos também o mais utilizado, né, um tipo de cabo mais utilizado aí no conceito de uso de redes de computadores, né, que é um cabo com, com fios entrelaçados, né, por isso que ele chama par traçado, né, que quando você abre o fio, ele tem um conjunto de fios que são trançados, entrelaçados, né, então esse tipo de cabo par traçado é um tipo de cabo de rede, conforme eu disse, mais utilizado atualmente. Então, existem dois tipos de cabos, que é o cabo UTP, né, que é o cabo que possui, aliás, que não possui blindagem. O que seria essa blindagem? É uma malha protetora metálica, né? Então, na verdade, esse cabo UTP ele não possui essa blindagem, que é uma malha que protege contra interferências eletromagnéticas, né? Então, às vezes, você reclama da internet, né? Então, às vezes, pode ser problemas no seu cabo, que está sofrendo alguma interferência eletromagnética que causa a lentidão da rede, a lentidão da internet, né? Então, se você tem o cabo UTP, ele não tem essa resistência a interferências. Ao contrário, o STP, ele já possui essa malha, né, que protege contra interferências. E às vezes ele pode ser um pouquinho mais caro, mas às vezes vale a pena. Ele vai ser resistente às interferências eletromagnéticas, ok? Então, às vezes vale a pena você ter o cabo par traçado. Então você pode prestar atenção na sua casa mesmo, né? O seu próprio, às vezes o seu próprio roteador, o seu modem aí da internet que seja Velox, internet via rádio, você vai ter lá um cabinho de par traçado, né? Utilizando o pino RJNet, né? Então, nas últimas aulas das nossas semanas, né? Nós vou mostrar para vocês como que faz, como que cria esses cabos, né? Como que crimpa eles, né? Para uso em redes de computadores, utilizando aí os pinos RJNet. Isso é muito fundamental para os técnicos em redes de computadores. Então, aí a gente temos aí um modelo, né, uma foto onde mostra o cabo par traçado com blindagem, que é o primeiro, e o sem, aliás, o primeiro que é o sem blindagem, que não possui a malha protetora contra interferências eletromagnéticas, né? E já o segundo ele já possui a blindagem, né, que protege contra interferências eletromagnéticas, né? Então, aí você pode observar os fios entrelaçados. Daí, por isso ele se chama cabo de par traçado. E a fibra óptica, né, que é um cabo também muito importante, né? Ela faz é um cabo fino, né? Um cabo de vidro, né? Então, a fibra óptica ela transmite informações através de sinais luminosos em vez de sinais elétricos, né? Conforme os outros cabos. E a fibra óptica ela é imune a ruídos, por isso a comunicação tende a ser melhor e mais rápida, né? Então, é um cabo bem, uma fibra, né? Parecida com vidro, né? Mas esse cabo também é muito sensível, né? Tem que ter muito cuidado, né, ao manusear esses cabos, né, porque eles podem quebrar, né? Então, nos oceanos, né, quando a internet chega no nosso país, por exemplo, existem milhões desses cabos de fibra óptica que transmitem a internet de um continente para outro, né? Então, você sabe que a internet no nosso Brasil, né, nosso país, ela não é gerada aqui, então ela vem de outro país, né? Então, a internet chega aqui graças a muitas das vezes a esses cabos de fibra óptica. Eles são cabos mais velozes, né, que transmitem dados em altas velocidades e são bem imunes a ruídos e interferências eletromagnéticas como os outros tipos de cabo. Mas são cabos mais caros, né? E a gente temos também aí uma foto, né, uma espécie como que funciona o cabo de fibra óptica, né? Uma ideia mais ou menos para você entender. Um cabo bem fino, né? Ele parece um material de vidro. Então nós temos dois tipos de cabo de fibra óptica, que é um cabo monomodo e o multimodo, né? Então no monomodo existe apenas um sinal de luz que é transportado direto no núcleo do cabo, né? Então o sinal pode atingir distâncias maiores sem repetição dessa forma de tráfego da luz quando comparado com a transmissão na segunda classe de fibra, que é o caso do multimodo.
ok? Então, multimodo é uma fibra que tem uma característica como